Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da carta mensal de julho de 2020 da gestora Ocam Brasil. Carta mensal, julho de 2020. Internacional. Ao longo deste último mês, uma série de indicadores de atividade ao redor do mundo mostrou uma recuperação maior do que a esperada. Com transferências relevantes de recursos dos governos para as famílias em diversos países, as vendas de bens tiveram forte reação e crescem os sinais de uma recuperação mais acentuada da indústria e da construção civil. No entanto, no caso dos Estados Unidos, com a aceleração da pandemia em alguns estados, é possível se observar alguma acomodação da atividade, sendo este um alerta de que a recuperação da economia e a evolução do vírus estão intimamente associados. Também vale o destaque às notícias positivas quanto às principais vacinas. Em última análise, este é o principal elemento para uma recuperação plena da economia global. Na União Europeia, a aprovação do Fundo de Recuperação através da emissão de títulos pela União é um importante passo para a maior integração e fortalecimento do bloco. Em termos de política monetária, as indicações dos principais membros do FONC sugerem que a instituição deverá se comprometer, na próxima reunião, a não aumentar os juros enquanto a inflação não subir e permanecer consistentemente ao redor de 2% ao ano. Por fim, o quadro eleitoral americano avança cada vez mais em favor dos democratas, sendo cada vez mais possível o controle do Congresso e da Casa Branca pelo partido. Brasil. A tendência de recuperação da atividade foi confirmada pela maioria dos indicadores divulgados ao longo do mês. A principal exceção foi a pesquisa mensal de serviços, que mostrou um quadro ainda negativo para o setor em maio. Entretanto, indicadores de alta frequência mais recentes mostram que esta pesquisa deverá exibir um quadro mais positivo em suas próximas divulgações. A evolução do cenário tornou pouco prováveis projeções de quedas mais extremas de PIB e tem se refletido em estimativas menores para a contração da atividade neste ano. A inflação, por sua vez, ainda segue baixa. Ainda assim, indicadores qualitativos mostram uma tendência de reaceleração dos preços para um patamar que, embora ainda baixo, sinaliza uma trajetória de convergência para a meta. No Congresso, o envio do projeto de reforma tributária pelo Executivo ajuda a reabrir o debate de uma pauta positiva pós-medidas de combate aos efeitos econômicos da pandemia. Diante deste cenário, o Banco Central tem mantido um discurso sobre a condução da política monetária, mantendo a possibilidade de um afrouxamento monetário residual, embora a evolução do cenário seja mais compatível com uma pausa no processo. Juros e câmbio. Os ativos financeiros seguiram um comportamento positivo ao longo do mês de julho. Como citado acima, os dados mais fortes de atividade econômica, somados à percepção de que os bancos centrais agirão de maneira extremamente cautelosa para retirar os amplos estímulos efetuados na pandemia, seguem suportando os ativos de risco. Dito isso, no Brasil, acreditávamos que a curva de juros acomodaria o forte movimento de queda já ocorrido. Porém, os dados mais fracos de inflação e a postura mais acomodatícia do Banco Central permitiram que o mercado de juros local seguisse em tendência de queda. No México, zeramos nossa posição aplicada, amparados em dados locais de inflação mais elevados do que o esperado. Nos Estados Unidos, voltamos a aplicar os juros nominais. Grande atenção deve ser dada à reavaliação que o Fed fará em seu arcabouço de política monetária. Acreditamos que essa perspectiva manterá os juros nesse país em patamares extremamente acomodatícios. No livro de moedas, a diminuição relativa de juros entre Estados Unidos e o bloco europeu, somada à aprovação do Fundo de Recuperação da Europa, nos fez abrir uma posição comprada em euro contra o dólar. Ainda por conta dos estímulos financeiros globais e também por conta de sua função de reserva alternativa de valor, abrimos uma posição comprada em ouro. No Brasil, a volatilidade da moeda se afastou de seus níveis mais agudos, mas ainda segue em patamares bem elevados.
Seguimos operando de maneira tática e sem posições relevantes. Bolsa. O Ibovespa subiu 8,3% no mês, com um desempenho negativo de 11% no ano. Julho foi novamente favorável globalmente para os ativos de risco, com alta de 5,5% do S&P e zerando as perdas no ano, refletindo este novo ambiente de juros baixos e números econômicos melhores. A boa performance dos fundos no mês foi obtida através de uma carteira de empresas líderes, que conseguem se beneficiar dos juros estruturalmente menores e, consequentemente, um custo de capital mais baixo e que têm sólidos fundamentos, muitas vezes melhores dos que possuíam antes da crise do Covid-19. O setor de tecnologia, cujas ações possuímos há meses, é claramente um beneficiado. Observamos muitas empresas com resultados acima de expectativas já altas, mostrando uma perspectiva bastante favorável à frente. Outro tema que viemos aumentando posição nos últimos meses são as ações financeiras que se beneficiam dos juros baixos e a necessidade de sofisticação de produtos financeiros pelos investidores, financial deepening. Por fim, setores de mineração e elétrico complementam bem a carteira. E isso é tudo. Obrigado por escutar mais esse episódio. Lembrando que o link para acessar o PDF desta carta está na descrição. Não se esqueça de deixar o seu like, nos seguir nas redes sociais e para ficar por dentro de todas as nossas postagens, entre no nosso grupo do Telegram. Obrigado e até a próxima!